sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Sejam todos bem-vindos ao seu, ao meu e ao nosso podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é: hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! Estamos aqui hoje com a psicóloga do esporte, né? Vamos falar sobre o que é fundamental para as nossas mentes, né? Falar sobre a nossa mente, sobre o nosso emocional e o mais importante, ela vai nos dar umas dicas aqui sobre o emocional das crianças, né? Bom, galera, exatamente como a Adri falou, né? Hoje nós vamos conversar com uma psicóloga. Olha só que bacana, meu Deus. Cuidar da nossa mente, imagine das nossas crianças, né? É um tema tão importante, que é essencial na formação deles, né? Que estão atletas em formação. Então, vamos tentar tirar algumas dúvidas, tentar conversar com quem entende, pra gente poder lidar melhor com eles, com as frustrações que eles sentem, com os medos. E tão pequenininhos, né? São expostos a tantas coisas, né? Sim. E agora a Carol vai apresentar a nossa convidada especial. Quem sabe marcar uma consulta? Exatamente. Precisamos. Então vamos lá, meninas. Nossa convidada de hoje, ela é inteligente, bonita, simpática, sabe lidar com crianças. Durante bastante tempo fez parte da comissão técnica do time do Guarulhense, cuidava de crianças do sub-7 ao sub-14, depois fez uma transição, ficou no Juventus também. Do Juventus, aproximadamente 2 anos e meio atrás, foi convidada a fazer parte dessa comissão já do Corinthians, das meninas, então ela cuida aí da mente, das ansiedades, das bravas e das bravinhas, porque ela cuida desde o sub-13 até o sub-20, ela acompanha todo mundo. Isso é muito bacana. Além disso, ela também está aí envolvida dentro do meio esportivo de game, na verdade, né? Os profissionais do game, ela também acompanha eles. O nome dela é Gabi Guedes. Chega pra cá, Gabi, é um prazer te receber aqui. Espero ter falado aí um pouquinho da sua trajetória. E aí, fica à vontade, o microfone é seu. Estamos muito felizes que você tenha aceitado o convite. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Acho que o projeto de vocês, né? Mães falando sobre esporte, sobre a formação, trazendo profissionais, né, de diferentes áreas, de diferentes especialidades, para falar um pouquinho como os pais ou como os responsáveis, como a família, né, pode colaborar ali no desenvolvimento das crianças, né, dos jovens atletas. Né? Acho que o nosso papo aqui vai ser muito legal. Tô muito feliz de estar aqui, muito contente mesmo. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer falar sobre a área, né? Falar sobre a formação também é muito importante. E com vocês que, me receberam muito bem, então tô super leve aí pra gente bater esse papo. Ai, legal. Temos aqui uma lembrancinha pra você, Mães Podcast. Muito obrigada. A nossa caneca. Deixa aqui, Gabi, e já aproveitando, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Quando e como você decidiu a ser psicóloga do esporte e, a princípio, trabalhar com as crianças? Fala um pouquinho pra gente. Essa é uma trajetória... Eu adoro falar sobre isso. Ai, que bom. Porque, assim, a psicologia do esporte, ela literalmente faz parte da minha vida, né? Faz parte do meu propósito. Eu fui atleta dos meus 10 anos até os 20 anos federada, né? Jogar bola, eu comecei a jogar desde pequenininha, com 2, 3 anos eu tava na quadra com meu pai. Tava na quadra com meu pai, ele levava bolsa com fralda, que minha mãe ia ter que ir pra faculdade, tinha que ir com ele. Então eu conheci o futebol ali por meio do meu pai. Ia jogando bola na rua, né? Sempre com os meninos. Sempre com os meninos, né? A única menina da rua ali. E aí os meninos começavam a ver, caraca, ela joga bem, né? Diferente e tal. E aí fui pra escolinha fiquei um tempinho, e aí o que aconteceu? Eu queria fazer peneira em outros times, né? Só que nunca tinha peneira em outros times, porque não tinha futebol feminino, não tinha times de futebol feminino. E aí o treinador virou pra mim e falou, faz uma peneira com os meninos, que eu fazia parte da escolinha... não sei se pode falar o nome aqui. Pode. Meninos da Vila, né? Que era a escolinha do Santos, perto da minha casa. E aí
Ele falou, faz uma peneira com os meninos. Eu falei... E eu era pequena, falei, mas não, tipo, na minha cabeça não fazia ideia. Porque eu vou aonde? Sentido, Se eu vou ser né? aprovada aonde? Não tem time. Eles não vão me levar pra Santos. Porque os meninos iam pra Santos, né, quando passavam. E aí ele viu que, tipo, eu fiquei meio descontente. E passou uns meses e ele falou, cara, arrumei uma peneira pra você na Portuguesa, futsal. Eu, nossa, que doideira, né? Eu falei, tá bom. Fiquei feliz, contente, mas não fazia ideia do universo que era futebol feminino. E aí um dia ele marcou lá e eu sempre jogava society com os meus primos, amigos da rua. E nesse dia, que era dia da peneira, eu tava jogando society e nem tinha um da peneira. E aí voltei pra casa toda cansada, já tinha jogado. E aí meu pai, hoje tem aquela peneira lá, né, que o fulano lá falou. E aí eu falei, é verdade. Mas tipo, tava normal ele. E aí, você vai querer ir? Eu falei, acho que eu quero. Aí a gente foi até lá no Canindé. E aí quando eu cheguei lá, olha, se eu tivesse optado por ficar em casa, talvez tudo teria sido diferente Sim. na minha vida. E aí eu falei, vamos lá. Cansada, já tinha jogado. E aí cheguei lá, vi um universo de meninas. Tipo, era muita menina. Tinha menina do sub-13 até sub-20 jogando. Que legal. E eu falei, nossa, eu nunca tinha visto tanta menina que gosta de jogando futebol bola. junto, né? Tem mais alguém, É, né? tem mais alguém, sou- não sou só eu, né? E aí, fiz os testes lá, fui muito bem. E aí, começou a vida de, olha, vai federar. E federar é assim, assado. Não fazia ideia do que era Tudo jogar muito federado. novo. Pra mim, era tipo, beleza, eu vou jogar futebol, É o que eu alegria. gosto de Vai ter bola, foi. E aí começa também a trazer uns paralelos, por exemplo, com as crianças, né? Tava com 10 para 11 anos quando eu entrei na Portuguesa. Lá era sub-13, não tinha, tipo, sub-7, essas coisas assim, né? E aí entrei lá e meu treinador começou a falar, olha, é o seguinte, agora você vai ser federada, você vai ter treinos todos os dias, você não pode faltar, tem regras, tem compromisso, tem disciplina. No final de semana você vai ter jogo. Você pode ter jogo, tipo, fora, ou você pode ter jogo aqui. Então, assim, não tem mais festa de aniversário, não tem mais almoço Brincar com a na família, rua, não tem mais dependendo do isso. horário. Então, você precisa entender. E aí, no começo, eu falava, não. Tipo, eu não entendia isso. Não entendia o que era ser né? atleta. Até que chegou um dia que teve o aniversário da minha irmã. Ia fazer um churrasco na minha casa. Meu pai ia fazer um churrasco pra ela. E toda a minha família, todos os meus primos, minha família é bem grande. Eu falei, nossa, vou ficar no aniversário. E aí tinha um jogo em Mogi das Cruzes. E aí meu pai sempre falava assim, você assumiu o compromisso, você quer isso? Então é isso. E aí eu falei, eu comecei a entender que eu ia ter que abdicar de algumas coisas. Aí eu falei, beleza. Aí um tio meu que também gostava muito de ir junto comigo falou, não, vamos pro jogo, eu te levo, seu pai ficou aqui no aniversário da sua irmã, que meu pai sempre me levava. Eu falei, tá bom, tio. E aí combinei com a minha irmã, pra eu ficar mais tranquila, eu falei, eu vou pra lá e eu vou fazer um gol pra você, tá? Então a minha motivação era ir pro jogo, fazer um gol, porque eu ia voltar pra Dá casa presente pra irmã. mais leve de não ter passado. E aí fui indo pras categorias de base, né? Joguei ali na Portuguesa, joguei Taça Brasil, Campeonato Paulista da Federação, que hoje tem também, estadual, né? E aí fui indo nas categorias de base, e aí quando vai aumentando, né? Vai subindo de categoria, as coisas vão ficando mais complicadas, mais difíceis. Sub-15, a menina já não é mais aquela, tipo, só sua amiguinha, ela tá competindo com você. É verdade. Tem a competição com os adversários, tem a pressão que você sente, né? tem os pais ali, né? São Nossa, todos gente. fofos, vai. Pai não erra. Pai não erra, imagina, tipo... Pra pressionar, imagina. Nem um pouquinho. Na minha família era assim, minha mãe sempre me colocando, puxando pra realidade, até por conta do futebol feminino, né? A menina jogando bola, dificuldade, o que né? você quer fazer? Treinar debaixo do sol? E eu, não, eu quero ir, eu gosto. Meu pai sempre me apoiando muito. Não, você quer? Vamos, eu te levo e faz, acontece, beleza. E aí eu comecei a sentir, tipo, muitos desafios. De alegria ao mesmo tempo, futsal, né? Eu jogava muito mais futsal. A gente vai do céu ao inferno, né? verdade, Dentro do é. jogo, Uma roda principalmente dentro do gigante, futsal. né? Uma hora Altos você e tá baixos. feliz, alegre porque você conseguiu fazer um gol, você foi muito bem, do nada você desligou, perdeu a concentração, tomou No lance um gol, seguinte. já tá frustrado, já tá bravo, nervoso, e aí fala, caraca, e agora, como é que eu vou lidar? E aí eu comecei a entender isso, né, que tava passando por mim. Não tinha psicólogo, não tinha ninguém, tinha minha mãe e meu pai que um puxava de um lado, outro puxava de outro, né? Minha mãe era assim, Realidade. ai, tá chorando por causa de jogo, então, ai, não joga mais não, Melhor parar. para com isso, né? Ai, pra que você quer isso? Pra Ai, chorar. não chora não, pra que você precisa passar por isso? Minha mãe era assim, mas eu entendo
a visão dela, da né? mãe, Entendo a visão dela. E meu pai era, não, tá tudo bem, outro jogo, vambora, continua, não sei o quê, beleza. Aí vai, chora 2, 3 dias aqui e depois volta, né? E aí no 17 vai subindo, né? A dificuldade, você vai falando, caraca, e O agora? sarrafo sobe. O sarrafo sobe, o funil começa Cada vai vez, funilando, né, fica a funilar. mais difícil. E aí veio um divisor de águas na minha vida que foi ali entre 14 e 15 anos, onde a gente começou a fazer alguns campeonatos de campo. Eu não gostava de campo, mas sabia que o campo dava um pouco mais de visibilidade, ainda que seja, que era pouca, né? E aí a gente começou a participar de alguns campeonatos, tinha seletiva, e aí teve a primeira convocação da seleção brasileira sub-17 feminina. E aí eu fui pra essa seletiva, beleza, eu vou. Tinha um monte de outras meninas mais velhas do que eu, tipo, craque, assim, sabe? Craque de drible, essas coisas assim. E eu era uma atleta boa, tinha técnica boa, tática boa, mas sabia que tinha outras meninas que poderiam se sobressair mais do que eu. Então foi muito leve pra essa seletiva. Acabou que eu joguei muito bem nessa seletiva. Aí saiu a convocação, meu nome nessa convocação. Ai, meu Deus do céu. Estourou, hein? Deixa eu cortando. Por que isso não tá no seu Instagram, meu amor? Precisa, né? Precisa. História linda. Exato, Mas porque é um negócio muito legal. É uma coisa que a gente vai refletir junto aqui. É. Vamos digerir junto essa A situação. segunda atleta que a gente... O segundo convidado que fez parte, jogou aí nas categorias de base pela seleção, gente. Tem uma história bacana, tá no Sensacional. anonimato. Precisa trazer pra realidade, para as pessoas conhecerem. É que pra gente que já foi atleta assim, por exemplo, eu tive uma passagem só por lá, né? Vou explicar, tipo, o que aconteceu. E, basicamente, vi meu nome lá, um monte de pessoa começou a mandar mensagem, ai, parabéns. Eu falei, né, nem meu aniversário que está me dando parabéns, o que tá acontecendo? Aí, parabéns, você é muito boa. Olha, aí começou, olha o site. Aí eu olhei o site da CBF, tava lá. Gabriele Cardoso, né? Gabriele Guedes. E aí eu falei, caraca, eu não tô acreditando. E eu só sabia rir, só sabia dar risada, não tinha outra reação. Aí beleza, falei com meus pais. E aí todo mundo do clube, né? E meus pais também, família, só falava assim pra mim, você tem que estar preparada. Eu tinha 14 anos. Não tinha 16, 17. Tinha 14 e fui convocada pra 17. Então tinha meninas um pouco mais velhas do que eu. Diferente. Totalmente Tinha uma diferente. bagagem maior Faz que muita você. diferença. E aí eles falavam assim, cara, é sua oportunidade, você tem que estar preparada pra isso. Falaram o que eu ia passar, porque eu só tinha viajado com um clube, então era um ambiente muito conhecido pra mim, né? E aí fui pra seleção achando que eu tinha que estar preparada. Cheguei na seleção, aquela coisa de sonho maravilhoso, a gente ficou na Granja Comaria, a gente tinha que já pisei lá. Roupa que você ganha, não sei o que, aí fica no quarto e todo mundo passa lá, reunião, você coloca a roupa e fala, caraca, tô aqui, né? 14 anos. E aí começou, primeiro dia ok, segundo dia ok, e a gente treinava de manhã à tarde, tinha tempo só pra descansar. E aí a galera era bem rígido na época que eu fui, assim, eles pegavam o celular da gente, às vezes não podia comunicar, assim, com os familiares, porque a gente tinha que descansar. Uma vai de shorts, todo mundo tem que estar de shorts. Uma vai com blusa, todo mundo tem que estar de blusa. Não existe... Era padrão pra tudo. Todas tudo iguais, padrão. né? Vai jantar? Todo Todas mundo iguais. sobe junto Fome pra ou jantar. não, vai. Tinha os horários certinhos. Então não né? existia, tipo, eu vou sentar ali e vou chegar por último. Se você chegasse por último, você ia tomar uma bronca ou uma advertência. Então era, tipo, muito rígido, certo. né? Dentro do campo, não existia, tipo, resenha. Era chegar, treinar. Não podia sentar no banco, tipo, se o treinador tá falando, se já foi seu exercício, você sentar é, tipo, como se fosse uma falta de respeito. Sim. Você tem que estar ali. E eu comecei a entender outras coisas. E aí, quando foi caindo a minha ficha do que era o ambiente competitivo de verdade, o que era... Sabe quando a mãe fala pra gente assim, olha, é melhor você aprender no amor do que na dor, porque no mundo, o mundo vai te ensinar de outra forma. Mesmo. Ali eu vi realmente o que era o mundo. Porque assim, mesmo as meninas sendo novas, era muita competitividade. Só era eu do meu time. Então tinha 3 meninas de outro time que já se conheciam. Então elas tinham, tipo, a panela delas. Era muito mais difícil. Pra você entrar dentro de uma... E assim, pra você com 14 anos ser tão desenrolada assim, né? E eu achava que eu era, né? Falava, nossa, eu, adolescente, faço, aconteça. Né? Não, mãe, quero morar fora, nem quero ficar aí perto, né, de família, o quê? Quando eu me deparei com tudo isso, e mais um pouco, tanto de pressão, de cobrança, eu falei, caraca. No terceiro dia eu já tava chorando, querendo ir embora pra minha casa.
É outra realidade. No terceiro dia, ao último dia, eu fiquei 15 dias lá. Eu só chorava. E aí minha mãe, né? Ela me deu uma coisa assim de religião. E ela falou, cara, lê isso daqui todos os dias. E eu levei comigo e lia. Porque eu já não via, a única saída. outra saída. E aí, muita saudade da minha família, muita saudade. E eu não conseguia falar com eles toda hora, né? Tinha um tempo, ou eles tiravam o nosso celular, tipo, só conseguia falar no outro dia. Então, todos os momentos que eu tinha, eu queria falar com a minha mãe. Tipo, primeiro eu não queria passar preocupação, depois eu falei, não tô aguentando mais, preciso falar. E aí, mãe, tá muito difícil, só quero ir embora. E aí, entendi que não só eu tava passando, mas outras meninas também estavam sentindo a mesma coisa do que eu. Essa pressão, assim, essa saudade, não era uma saudade normal, era não tem ninguém aqui que não pode me acolher, apoio, sabe? Não tem um apoio. Na época também não tinha psicóloga por lá, a comissão era muito grande, mas não tinha. E aí, desse terceiro dia em diante, eu comecei, tipo, a não render tanto, porque eu só queria que acabasse, literalmente. Eu só queria que acabasse, eu só queria treinar, fazer qualquer outra coisa que minha cabeça não ficasse vazia pra ficar pensando em voltar. Na família, né? Na família. Na primeira semana que eu passei, eu tava de titular. Na segunda, eu já tava na reserva, porque meu rendimento caiu realmente, muito. E aí, comecei a pensar. Eu falei, caraca, será que é isso daqui que eu quero mesmo? Enfim, foi uma experiência ótima, muito boa, que aconteceu na minha vida. Foi um sonho realizado. E aí, voltei assim, né? Às vezes, algumas amigas mandavam mensagem lá mesmo na concentração e eu... Gente, eu não posso falar muito e tal. E elas perguntando como que tá. Porque todo mundo fica assim, né? Eufórico, quer saber, né? Todo mundo, tem aí dentro, todo mundo quer estar lá, né? Todo mundo quer estar lá. Outro nível que você estava, né? E aí, o que aconteceu? Voltei, né, da seleção. E aí, muitas pessoas começaram a perguntar. E aí, como é que foi lá e tal? E a única resposta que eu tinha era, não quero voltar. Gente, foi ótimo, foi muito bom. Vi o que é a seleção, vi o que é o clima competitivo, vi o que é o jogo na Granja Comari, vi o que é colocar a amarelinha ali. Não quero voltar. E aí todo mundo, como assim você não quer voltar? Tipo, todo mundo quer estar lá. Você tá doida? Tipo, você tá maluca? E eu, como que eu vou provar com 15 anos pra uma pessoa que todo mundo acha que é o sonho, que eu não quero voltar pra lá por conta de como eu me senti. E aí, obviamente, depois meu rendimento, pra eu recuperar ele no clube, foi um pouco difícil, porque eu voltei pro clube e não tava rendendo muito bem. Tipo, eu comecei a render muito bem, só que caiu muito. E aí, eu falava pra minha mãe, putz, eu não quero mais jogar. Eu só tinha uma sensação de querer fugir. Sabe quando você tá com uma angústia enorme e você fala, eu quero fugir? É isso que eu quero. E aí ela falava assim... O medo, né, que causou no menino. Falou, cara, se você pode fugir, a gente pode fugir, Gabriele. Só que vai ficar aí dentro de você. Você só vai mudar de lugar. É isso, então você vai ter que enfrentar isso. E aí enfrentei, passou dia, só tendo rendimento ruim, só parecia... E eu jogava futsal e campo, né? Nessa época. Parecia que, assim, minha cabeça pensava e o meu pé, ele não funcionava. Sabe dar um passe normal, assim, de lado? Básica. Eu errava, era ridículo. Muito ruim. Gente. E as pessoas falavam, caraca, o que tá acontecendo com você, assim? E aí foi um período muito ruim. E aí, ainda bem que, tipo, o treinador que eu fiquei praticamente a base toda com ele, né? A gente mudou de equipe junto. E aí, a gente teve uma viagem pra Aracaju representar os escolares. E eu podia ir. E aí, ele mesmo, eu tendo rendimento muito ruim, confiou em mim pra me levar. E aquilo foi tipo, caraca, ele não me colocou mais pra baixo, né? Ele me colocou. Você, né? Então, tipo, foi como se fosse um gás, assim. Aí fui, e aí comecei a recuperar. Tem muito mais coisa que aconteceu. Eu cheguei no sub-20, aí decidi, teve ali meu último ano do ensino médio, em que, eu queria também aproveitar um pouquinho, porque a gente passa a infância e adolescência, cara, sendo um mini adulto, né? É verdade. Você precisa cumprir muita coisa, você vira um mini adulto muito rápido. E eu virei. Então, eu passava dias fora da escola, tinha que recuperar depois. Passava, meus amigos iam pros rolezinhos, pras resenhinhas, que hoje o pessoal chama de resenha. Final de semana eu não ia, porque eu tinha que treinar, eu tinha que competir. Isso era normal pra mim, só que depois a gente vai sentindo falta, né? Não tem começou jeito. a não ser tão normal. Começou a não ser tão normal. E aí eu quis ir pra viagem de formatura do terceiro ano.
Aí fui pra viagem de formatura, só que meu treinador não entendeu muito bem, e eu tava jogando muito bem no sub-20. E acabou que rolou lá algumas situações, eu não joguei, fiquei muito brava, falei pro meu pai, vou parar de jogar bola. E no sub-20 e no futsal são 3 anos, né, que a gente fica. Falei, vou parar de jogar, não quero mais. Aí ele ficou muito bravo comigo, meu pai, ficou muito bravo. Como assim? Vai jogar tudo por alto agora? Não quero mais. Decidi parar. Aí fiquei 6 meses parada. Só que quem é atleta e vive a rotina é diferente. Eu me mexia, fazia exercício, fazia academia, mas não era a mesma coisa. Tinha um vazio enorme na minha vida. Estava faltando alguma coisa pra preencher aqui. Tava faltando alguma coisa. E aí, eu falei, caraca, não tô totalmente feliz como eu achei que ia estar, né? Tava frustrada ali, mas... Experimentei os dois lados, Experimentei tem alguma os dois coisa. lados. Tá fazendo falta agora. Né? Aí fiquei 6 meses parada, e aí conversei, vi o pessoal me chamando pra voltar, as meninas também, volta pra cá, termina seu sub-20 e tal. Voltei. Aí eu falei, cara, se eu tô com o dom de jogar bola, né, deixa eu fazer jus a ele, né? Não vou jogar ele fora assim, porque eu tô brava, com raiva, frustrada por conta de outras coisas, colocando culpa nos outros, né? E aí voltei a jogar, e aí joguei mais meio ano, e depois mais o meu último ano sub-20, muita coisa também aconteceu, e céu, inferno, e alegria, tristeza, decepção, alegria de novo, terminei o sub-20, e aí quando eu tava nessa época de sub-20, eu comecei a entender mais, tipo, de uma forma mais consciente o que eu passava como atleta. E aí tava na época de decidir o que a gente ia fazer na faculdade. É o tudo ou nada, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou estudar psicologia porque eu quero trabalhar dentro do esporte. Ai, que legal. Trabalhar com atletas que passaram pela mesma coisa que eu passei. Que vão passar também por outras processo, coisas. Né? Esse processo, E aí, fui falar com os meus pais. Graças a Deus também eles foram muito apoiadores, porque na época todo mundo falava, psicologia não dá dinheiro. Psicologia, vai cuidar de maluco. Vai fazer psiquiatria. É verdade. Você quer cuidar de maluco? Vai fazer psiquiatria, que pelo menos você é médica, né? Médica. Você ganha mais. E E eu sempre fui tipo assim, o que você tá falando? Meu pai e minha mãe falou, né? ok, você quer isso? Então vai atrás disso. Se dedica a isso. Fui. 5 anos de psicologia, do primeiro dia da psicologia até o último, foi querendo estar no esporte. E aí o professor, né, lembro até hoje, do primeiro dia de faculdade, ele pergunta pra todo mundo, né? Por que você tá aqui? E eu, psicologia do esporte, só eu, na turma. Uma tipo, coisa turma nova, enorme, né? Só eu ali. A galera querendo consultórios bonitos, cartões de exatamente. visita, e a Gabi querendo, Esporte. Só psicologia do esporte. E eu não fazia ideia. Mercado de trabalho, eu não fazia ideia se tinha posse, se tinha gente também, não fazia ideia, eu só sabia que eu queria aquilo. E aí comecei dentro da faculdade, vi que não ia ter nada de psicologia do esporte lá. Comecei a ir atrás de outras coisas. Cara, preciso movimentar, ver workshop, ver curso de outras pessoas, começar a pesquisar. E aí fui dando as caras. E aí, outro divisor de águas também foi quando eu fui para um congresso de psicologia do esporte que eu vi que tinha. Em Ribeirão Preto, eu falei, nossa, existe também, né? Psicologia do esporte. E aí ninguém da minha turma, obviamente, queria ir. Fui sozinha nesse congresso. Cheguei lá, vi um mundo. Um monte de gente. Abriu um horizonte, fazendo um monte assim. de coisa. Psicólogo do Flamengo, psicólogo de tal lugar, psicólogo que trabalha com iniciação esportiva, com crianças, psicólogo que trabalha no alto rendimento, enfim, vários tipos. E eu falei, nossa. Você falou, Me eu achei. escolhi o certo. Me achei. E aí, a partir de lá, eu comecei a encontrar muita gente que, obviamente, me ajudou muito dentro da área, né? Os contatos, né, são muito importantes. Muito importantes. Network. Total. Também, e não só o network, mas assim, a gente se dedicar realmente que é uma relação, né? Tipo, desde as pessoas que eu conheci lá no congresso, quando eu tava na faculdade, até hoje a gente trabalha junto, troca ideias, tipo, tem Bacana, isso aí. uma compartilhamento, ligação, assim, sabe? Do dia a muito, dia, né? Muito importante. Legal. Então, basicamente, né? Falei, Não, mas deu que uma legal, volta aqui que bacana, pra falar, né? mas basicamente foi essa Não, sim. na Mas que verdade, bagagem você você tem, não Até né? deu- chegar na... Você não deu uma volta, né? Você contou Bonitinho. da experiência que É. você passou, daquilo que você viveu desde criança, do como você... Até você se achar. Exato. É muito interessante. Sim. Você é a segunda pessoa também que vem falar sobre legal. isso. E o processo todo, até você se Sim. descobrir, as Sim. frustrações, e você chegou até a seleção e você viu, né? Então, você
Foi no auge ali, depois você baixou, Só mas ficou uma se dúvida pra encontrou. mim na questão da seleção, Gabi. Assim, você se viu com uma saudade que não era normal. Você acha que isso foi mais por conta que você foi pra lá sem ter noção nenhuma do como seria, das regras que teriam? Ou a questão da panela pegava muito forte porque você era a única que não conhecia ninguém dali? Eu acho que a questão das panelas nem foi o Não maior, foi. mais forte. Então foi o porque- você não estar preparado. É. Porque eu Você conhecia... era da portuguesa nessa Era da época? portuguesa. Porque as meninas que estavam em panela, eu jogava contra, não era totalmente desconhecidas. Elas Sim. não, tipo, elas não excluíam, assim, sabe, de uma forma Acho horrorosa. que talvez Sim. os 2 primeiros dias, depois você acaba É. que se enturma, né? O que eu penso hoje, quando as pessoas me perguntam, você teria feito alguma coisa diferente? Eu não teria, mas eu acho que se eu talvez soubesse, literalmente, um pouco mais. Óbvio que você só vai saber na prática como é a situação. Sim. Mas, por Ter exemplo, informação. fosse mais preparada, talvez. não é né? tipo, só- puxando sardinha pra minha área, mas talvez se tivesse uma pessoa ali que só acolhesse e direcionasse assim, olha, é normal você passar por isso daqui, tá tudo bem, você vai sentir saudade mesmo da sua família, você tá longe, tá em outro ambiente, e tipo, dia após Vai dia, passar. treina hoje bem, respira, calma, vamos fazer atividade aqui com o grupo, vai se enturmando. Acho que fazer essa integração nesse ambiente, adaptar a gente nesse ambiente, faz toda a diferença. Ah, então Diferente. beleza. Não era isso que eu queria saber É É mesmo. muito diferente. importante. O ir desinformada e achando que E não é ter só ninguém jogar ali pra te bola. dar, Poderia ter, tipo, não ir informada, mas lá dentro alguém, É tipo, alguém. olha, Tem um suporte. Calma, pra te né? auxiliar. Calma, Dá uma respira. Te acalmada, abraçar. é, Vai dar tudo exatamente. certo, faz parte, é isso. Vai passar por isso, mas depois vai dar tudo certo, né? Não tem. Exatamente. Sim. exatamente. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? É. O meu filho jogou no Andradina e ficou alojado 3 meses, o Gabriel. E tinha uns 3 colegas que só choravam, os moleques de 17 anos, 18 anos. E eles choravam porque queriam ir embora, que não estavam aguentando. Andradina não é um time comparado à portuguesa, comparado à Sim. seleção brasileira. E aí o Gabriel falou que muitos deles acabaram abrindo mão. E hoje nós temos uma influência muito grande, o conhecimento diferente da Gabi, né? Lá com 14 anos, né, Gabi? Sim. Hoje já temos vários Sim. profissionais, né? Psicólogo do esporte, hoje tem muitos profissionais nessa área. E ainda tem muitos jovens ainda que mesmo com essa rede de apoio, eles relutam, eu falo relutar, em não aceitar, não sei se é não aceitar essa ajuda, ou como que funciona a mente deles, né? Porque o comportamento mental da gente é bem complicado, ainda mais para quando você... O meu é um caos. Então, quando você fala que você se afastou da sua família, eu acredito que você nunca teve essa distância com a sua família, né? Tão Não. longa. Não. E quando você se depara com uma situação dessa, o seu porto seguro tá longe de você. E agora o que eu faço? Sim. Eu e eu, né? eu e eu, né? né? É difícil mesmo. Não, e não é eu e eu com 20 anos, é eu e eu com 14. Eu me coloco nessa posição, assim, vendo os nossos, que tem 12 hoje, daqui 2 anos, indo pra... Alojamento, E- viajar. E fala assim, não é pode, ele É Vamos difícil, combinar, né? quase não Fácil anda não. de olho, quase não faz um monte de... Né? São Nutella pra várias coisas, você imagina indo pra lá com 14 E anos. assim, Gabi, com a sua experiência, por que você acha importante o apoio de um psicólogo na formação dos atletas de alto rendimento, especialmente nas crianças? Porque hoje nós temos várias crianças com defasagem mental, né? Vamos dizer assim. Muitas crianças aí com 12, 13 anos que já estão com a mente conturbada. E qual a importância de ter um psicólogo do esporte apoiando essas crianças, auxiliando elas, tanto elas quanto os pais? Chegamos num ponto muito importante, porque assim, a criança, vamos pegar a criança, né? Quando ela entra, normalmente é porque gosta, Sim. quer se divertir, É. né? Quer se divertir, quer encontrar com os amiguinhos, é tudo maravilhoso, né? E aí, o que eu quero trazer pra cá? A importância do cuidado com a criança, mas os pais também, né? A gente tá falando muito sobre família, cuidado e tal. Porque às vezes a gente tem que saber por que aquela criança tá jogando. Por que ela tá jogando começou com 7 anos? Ah, é porque ela gosta muito? É porque o pai e a mãe gostam muito daquilo? É porque alguém da família já foi jogador? Quer que a criança seja?
ou porque começou a se dar bem, não tinha nenhum objetivo, mas começou a render ali e começou a vir uma cobrança. Enfim, tem vários contextos do porquê uma criança tá ali, né, na iniciação esportiva. Acho que o mais importante dentro da iniciação esportiva, vamos pegar dos 7 até os 10, 12 ali, é a gente apoiar a criança assim, cara, experimenta o esporte. Veja, né, o que é o esporte. Experimentar não só um futsal, fazer outros tipos de esporte também, que ajuda, né, não só no psicológico, também, mas né? Também pra gente pegar uma criança na base ou perto do adulto, já tem uma consciência corporal, já tem equilíbrio, tem a coordenação motora, que são muito importantes pro esporte, pra prática do esporte. Né? Aprender a cair, aprender a pular, né? Tem gente que a gente pega atleta adulto que não consegue fazer agachamento, porque talvez não teve um estímulo ali quando era criança. Na idade Tô certa, pegando um né? exemplo aqui. Não, mas é isso. Mas assim, e aí, qual que é, né, voltando, as crianças têm todo esse contexto, então quando começa, a gente entra na iniciação esportiva, na federação, e aí o relato é o quê? É formação aqui, né? Não é competição, mas... Mentira, vai lá na federação, né? vai lá Mentira, na federação, isso aí é... sábado, 3 horas, falar que não é competição. Tá lotado, tá lotada a quadra. E os pais gritando, e as crianças ali, e o treinador gritando também. Não vamos generalizar, tem vários treinadores, mas assim, o que a gente vê normalmente... Não, mas acontece, não é nem... Às vezes eles gritam pra chamar atenção, porque então, é tanta gente gritando, eles querem que a criança ouve que não tá nem ouvindo. Aí imagina a criança ali, que tá pra se divertir, começa a ver um monte de gente gritando, e aí começa a chorar dentro de quadra. Aí, tem um ponto. Porque não pode chorar. Não pode chorar, porque... Engole choro. Aí já começa a reprimir um monte de coisa. E é o choro, e é ter que lidar com o treinador, e é ter que lidar talvez com os pais, o responsável, acabou o jogo, você não jogou bem. Fala pro pai, fica quieto, né? Depois que acaba o jogo. Eu duvido se consegue. Vai no carro, falando. Amor, não chega no carro. Não chega no carro. Não nem chegar no carro. Tô tentando cambiar. É verdade. Assim, e aí... Eu acho que, assim, a criança, ela acaba passando por tudo isso. Então, na formação, eu diria que a importância do psicólogo seria mais para orientar os pais, os familiares, orientar como vai ser a adaptação das crianças, orientar o que é o início de uma vida de atleta, porque além de ser formação, vai ter o jogo final de semana. E aí, você vai fazer o compromisso de levar seu filho no jogo, ou você vai optar por, não, deixa esse compromisso e vamos no aniversário. Então, tem uma linha tênue, né? É criança, mas tá se desenvolvendo para ser atleta. Então, acho que a importância de educar os treinadores, comissões técnicas de como lidar com criança, não lidar de forma... mas a gente não lida como adulto aqui. Acaba que muitas vezes reproduz sim, né? Tanto em treinamentos como em condutas, falas. Então, eu acho que trago essa importância. E também para uma coisa que a gente fala de especialização precoce. Imagina eles nessa idade que a gente está falando aqui, passa por tudo isso, cobrança, pressão, meu pai lá na arquibancada, ou mãe mesmo, tio, avô, enfim... E aí passa por isso tão cedo e uma forma tão intensa que aí chega com 14, 15 anos já não aguenta mais. Já não aguenta mais bola, já não aguenta mais futebol. Eles acabam abrindo mão daquele sonho. O divertido fica aquela coisa... Pesado, obrigação, né? E aí, às vezes, por exemplo, chega pra mim os pais que falam mas que meu filho tá faltando confiança e tal. E aí quando você vai ver... Ele não tá feliz jogando. Não tá feliz jogando. Não tá feliz jogando. Falando em confiança, eu queria que você contasse pra gente qual você acha que é o maior desafio, assim, psicológico, emocional que as crianças enfrentam, assim, não sei, frustração, o que você acha que eles têm que lidar? Porque eu acho que, assim, a gente estamos profissionalizando eles muito cedo. Então, assim, um processo seletivo que na vida todo mundo passa lá com 25, você tá numa empresa, com 20, vai. Eu quero trocar de empresa, ou o próprio empregador, você não serve mais. E eles lá no Sub-7, meu filho no Palmeiras Sub-7. Né? Eles têm currículo, né? Ele foi dispensado. Então, assim, foi uma coisa que eu não sabia lidar. Então, assim, primeiro eu queria saber qual que você acha que é os sentimentos, assim, que mais pega para os pequenininhos. E depois, como os pais lidar com isso, né? Como que a gente vai abordar um pênalti, né, perdido, um gol perdido? Como você dá força? Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, por exemplo, com as crianças,
o fato de que toda reunião que eu faço com os pais, quando é grupo assim em geral, eu falo, vamos falar sobre condutas imprescindíveis com as crianças ou adolescentes. O que são essas condutas? Primeiro de tudo, você precisa ser um modelo de autocontrole pro seu filho. Então, porque, assim, a criança vai fazer o que o adulto faz, vai repetir. Gente, o meu filho é um santo. Meu filho, não sei se nasceu da minha barriga. Porque se ele reproduzisse um terço das cagadas que a mãe dele faz. A tendência, né? Graças a Deus, obrigada, Senhor. Obrigada. E aí, dentro dessas condutas, uma coisa que eu trago que é muito importante, acho que não tem algo assim, uma coisa única que esteja ali envolvida com as crianças, mas o fato que as crianças estão lá, vocês podem notar, tudo que elas fazem, elas precisam de aprovação nessa fase. Então, se ela faz um gol, se ela erra, ela olha pra quem? Pra gente. Olha pra arquibancada, geralmente, procura alguém de Meu referência pai ali. Ele tá pra puxar a orelha dele, pra bronca Sim. nele. Ele tá fazendo uma coisa de aprovação, tá falando, não tá. Então, acho que vou colocar como maior desafio, né? Eles estão em crescimento, estão na fase de criar ali autoestima, né? Eu consigo fazer alguma coisa ou não consigo? Sou capaz de realizar algo ou não? Seja na escola, seja dentro de casa, uma tarefa em casa, né? Ou seja dentro do futebol. E quando a criança ela entra no futebol, né, no esporte em si, acaba que a família é uma coisa natural de acontecer. Eu trago o papel da família aqui, mas eu não acho que a gente tem que tratar a família como carrasca, né? Então, Porque muita vilão, gente olha né? como dessa forma. E às vezes até erra querendo acertar, porque não tem informação, tô tentando ajudar, Exatamente. e aí você tá atrapalhando, mas você acha que tá ajudando Não ali, sabe né? que tá errando, né? Entendeu? E essa conduta que a gente traz é sobre assim, o resultado que tiver no jogo, ele não pode definir o seu filho. Então, você tem que amar ele integralmente. Independente do resultado, independente de acerto, independente de erro. Você tem que amar ele como pessoa, porque ele não é o resultado esportivo. E nem o desempenho esportivo. Porque ele é uma pessoa além do esporte. Né? Então, se ele se sentir que ele é capaz só quando... Isso é profundo, né? Se ele se sentir que ele é capaz só quando ele desempenha no esporte, que os pais ou a família não valoriza ele em outro ambiente, imagina, vai ficar muito pesado. Lá muito fora pesado. já é assim, né? Porque, infelizmente, os clubes, os treinadores têm isso porque é rendimento, né? Quem tá rendendo, né? quem tá entregando e tal. Então, se eles não tiverem o conforto, o apoio nosso na família, Dentro de onde casa. eles vão ter? E isso daí acho que é muito importante, porque quando eles crescem, eles colocam na cabeça deles e que, tipo assim, eu não joguei bem hoje, acaba o mundo, literalmente. Muitos fazem Acaba isso. o mundo. É verdade. Porque eles não se conseguem cobram ver tanto, né? outros caminhos. Sim. Óbvio que você vai crescer, você vai se cobrar, você vai querer melhorar, mas não é... Não A é vida só sobre isso, não é né? só sobre E isso. muitas das vezes eles É. se cobram, como a Gabi falou, porque os pais já têm uma cobrança com eles e o técnico já tem uma cobrança também E eu lá dentro. acho que é o medo também disso, desapontar os pais, né? De alguns casos, né? Não sei se sempre. Tem um fator também que vocês falaram, eu lembrei, que são as redes sociais hoje em dia. Nossa, Isso daí Eles potencializa é nosso tanto, né? tema quase que Sempre, né? todo encontro a gente fala sobre o benefício e o malefício das redes sociais, do que você posta, né? É porque hoje acho que não tem mais como a gente separar isso da nossa Não. vida, das falas, porque tava conversando esses dias também com as atletas lá da base, porque virou a nossa principal Aliada, né? Ferramenta, forma de né? comunicação. Comunicação Sim. e tal. Então, você quer, sei lá, fazer uma coisa com a criança, chamar a atenção dela, você tem que fazer alguma coisa pra entreter Sim. ali, né? E aí, com as crianças, a gente vê, por exemplo, acho que deve ter acontecido com vocês também. O menino assinou um contrato com 7 anos. Uhum. E aí, Tá às lá, vezes, pá. posta, Tá. né? E aí, posta Patrocínio, muita coisa não positiva. sei o quê. E aí, tá aberto pra um monte de gente. E aí, tem criança com 7, 8 anos que acaba viralizando numa rede social. E aí, já tem criança de 7 anos que é fã de um menino de 7 anos. É isso mesmo. Então, assim, Acontece se muito. pra adulto é muito difícil lidar, imagina Das pras crianças. crianças. Né? E não só isso também, o fato de estar num clube, e aí, por exemplo, acho que os pais geralmente tomam conta das redes sociais. Sim. E Maioria das aí, vezes. é muito de olho. delicado o que eu vou falar, mas assim, às vezes a criança vira meio Produto. que um troféu, sabe? Aham. Meu filho fez isso, meu filho Aham, fez aquilo. é. E quando não faz,
a criança, ela não é besta, ela vai perceber Sabe que o pai você não tá vai agir postando de uma ali, forma... É bem Diferente, interessante. né? O meu É. filho, eu tenho gêmeos, né? E eles jogaram contra o MESC. E o RS perdeu, né, pro MESC. Só Aham. que ele postou. Aham. O Pedrão colocou lá. Foi um jogão. Infelizmente, não levamos a vitória. Mas foi um jogão. Então, assim, foi legal da parte dele. Porque ele não venceu aquele jogo. É. Mas ele postou que foi um jogo bom, Sim. apesar de ter perdido. Então, assim, é bacana. Eu sempre passo para os dois, né? Que nem só ganhar, nem sempre vamos ganhar. Sim. Temos que aprender a perder também. Porque a vida não é só ganhos. De jeito Tem nenhum. erros. E a vida, como você falou sempre no começo, a vida ensina de uma forma mais dura. E assim, quando eles jogam, né, Vi? Que eles perdem, muitas crianças começam a chorar e os meus vão lá, abraça, calma, não precisa chorar, tá tudo bem, vamos dar a volta por cima. Então é bacana isso. Eles têm que aprender a É. lidar, né, com essas Sim. frustrações. Não tem muito... Foi puxando o gancho aqui, eu lembrei, porque quando eu era atleta também, uma coisa que eu odiava, que meu pai perguntava era: e aí, quanto foi o jogo? Quanto foi? Quanto foi o jogo? Ganharam ou perderam? E, tipo assim, tinha muito mais coisas que eu queria falar além do resultado. E não só quando eu ganhava ou quando eu perdia. Quando eu perdia, obviamente que era horrível falar que eu tinha perdido. Não Porque é legal, parecia que, né? nossa, eu desonrei, não trouxe orgulho. Saco, Quando eles, né, não só meu pai, minha mãe, enfim, a família perguntava: como foi? Tipo, como foi o jogo? Como você se sentiu, né? É diferente. Mudou a pergunta Você vai e aí... trazer uma perspectiva diferente pra criança. Porque às vezes eu tenho certeza que tem criança, que eu também já fui essa criança, que mentiu. Às vezes o pai não tá lá. Não, foi 2-1, o jogo foi tipo, sei lá, uma cacetada. Ou, não, a gente empatou. E aí quando você vai ver lá, tipo... eu joguei bem, pai. Eu joguei bem. É. Porque não quer desagradar, de jeito nenhum. Essa resposta é clássica. A gente tem né? alguém aqui no nosso... Né? Nossa retaguarda aqui que fica de olho. E hoje é a Gi e ela tem uma pergunta pra Gabi. Gabi, eu queria fazer uma pergunta, que a gente está falando bastante de criança, né? E os nossos aqui, os nossos 5, né? Eles estão entrando na adolescência. Aí eu queria uma dica, porque assim, nessa fase que os hormônios estão à flor da pele, então assim, às vezes é mais difícil, eles começam a bater mais de frente, né? Já não aceita tudo que você fala, que é o certo mesmo, né? Mas eu queria uma dica quanto a isso, para passar pra gente, né, passar melhor por essa fase. Sim. É complicado. É complicado, né? Me colocar numa enrascada aqui, né? Pré-adolescente. A gente tava tendo alguns treinamentos ali no Corinthians e aí você foi falando também, fui lembrando de outras coisas. Às vezes a gente encontra, né? Pô, eles são vários, e você vê muita coisa ali, né? Quando eles estão nessa transição. Eu acho que tem coisas importantes que a gente pode refletir juntos. Acho que não tem uma receita de bolo, mas tem coisas importantes que a gente pode saber. Por exemplo, a fase que eles passam não é uma fase em que, eu pulo daqui pra cá e pronto, né? Tipo, é preto e branco. Ali, Ela é uma transição. Então, vai ter vezes que ele vai se comportar como uma criancinha, vai ter vezes que ele vai se comportar como ele acha que já é um adulto, né? Vai ter vezes que ele vai estar com um pé ali, né? Ele tá com um pé aqui de criança e o outro pé aqui de ser adolescente. Então, ele vai testar. Até, eu tenho responsabilidades de um adolescente, adulto, talvez, vamos colocar no esporte, mas meus pais me tratam como uma criança ainda, porque eu não posso fazer tal coisa, eu não posso ir em tal lugar, eu tenho que comunicar eles, eu tenho que fazer tal coisa. Então, a gente entender que eles vão fazer esses movimentos já dá uma leveza maior, né? Verdade. Entender também que os comportamentos que são esperados, que são normais, né? Deles testarem, deles desafiarem, deles às vezes responderem, não quero fazer tal coisa, é normal, né? E não, talvez, óbvio que a gente tem que ficar em alerta com outros comportamentos, né, que chamem mais atenção, que possa estar tendo um comportamento não inadequado, né, inadequado na realidade, mas tem coisas que a gente literalmente precisa passar e é da vida, né, tipo, ele tá respondendo muito, não quer estudar. E aí, eu falo muito de criar acordos com as crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Tem muitas coisas que a gente não quer conversar com eles, tem muitas coisas que são coisas nossas, né? Que, se eu falar tal coisa, ele vai fazer. Se eu não chamar a atenção disso,
ele vai Continuar tá de boa. fazendo, aham. Então, acho que sempre o que talvez eu trago aqui pra vocês como o maior conselho é sempre tentar conversar. Eles vão testar a gente. E porque eles precisam entender o porquê que você tá falando daquilo. Ah, por que eu não posso ir em tal lugar? Ele pode ir, né? Por que exatamente. Por que eu não posso ir em tal lugar? Não adianta a gente falar, não, porque eu quero sou sua ir mãe pronto. e pronto. Porque não e pronto. Ele pode até não ir, porque seu não é o seu não, mas não vai fazer o menor sentido na cabeça dele. Ele vai testar você depois. Ele vai Ai, meu desafiar Deus, a eu gente. preciso estudar muito. Então, Sei talvez. também. Então, assim, não acho que vai ser uma coisa que Prendendo você fez. Não acho que vai ser uma coisa que você fez e ele não vai fazer mais, ele vai te obedecer sempre. Mas acho que trazer, tipo, olha, cara, eu sei que você queria ir, mas você tem isso daqui pra fazer, você tem esse compromisso aqui. E aí? Você acha que é melhor você fazer isso ou a gente fica com esse compromisso aqui? Né? Por mais que fique emburrada, por mais que fique com raiva, porque vai sentir, é normal. Mas tentar explicar, né, algumas situações pra eles. Fazer acordos, orientar. Por exemplo, na fase, né, da adolescência, das Namoradinhas. menininhas, enfim, né? Começa a vir os hormônios. Ai. Explicar o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Olha, quando você se sentir assim, você pode também criar um ambiente seguro para as crianças. Eu vejo muito algumas crianças com medo, né? De contar para os pais. Uhum. Porque os pais já censuram de falar sobre qualquer assunto que seja. Eu não posso contar pro meu pai. Se eu me machucar, minha mãe vai brigar comigo. Olha o Então, nível. vai ser pior, Que horror. né? verdade. Eu vou, sei lá, apanhar. Dando um exemplo aqui. Sim. Eu acho que abrir esses espaços seguros pra eles entenderem e confiarem. Olha, você pode trazer isso aqui pra mim, né? Independente se você achar certo ou não, eu vou te escutar. Depois eu te oriento, né? De uma forma que Deixar eles à adulto vai saber vontade pra orientar, trazer, né? Mas Eu acho vivi que muito isso. criar de- esse ambiente seguro, entender que essa fase deles sempre vai estar ali uma transição. A gente fala que dentro da psicologia do desenvolvimento, a gente fala que eles vivem um luto, que é a perda do corpo de criança, né? Que vai também se transformando, vai criando coisas novas, É vai verdade. descobrindo, né? O que é isso Nasce aqui, outro né? corpo, Meu né? Deus, o que eu faço com isso aqui, É. né? Agora. Sim. E aí, orientar também sobre isso. Então, acho que esse espaço seguro, a confiança do que eles podem trazer, a confiança de que eles podem, principalmente, né? A gente tá com os verdade. meninos aqui, né? Uhum. Se abrirem sobre o que eles estão sentindo, seja no esporte, seja fora, conversar mais, né? A gente fala de novo na rede social, a gente tá muito ligado no celular, muito ligado em muitas coisas e às vezes acaba que algum detalhezinho perdendo o contato, a gente perde acaba ali. perdendo, né? Então, tá sempre criando esses espaços, assim, com eles. Acho que é uma forma melhor de passar por essa fase. Não acho que é uma fase fácil. Não, Fácil não é. essa fase Fácil é não é, difícil, mas né? aí Vai não- passar. Eu não tenho filhos, mas eu tenho várias atletas, né? Eu de imagino, várias idades, filhinhas. que, assim, Não é fácil mesmo, não. são muitos desafios. E a gente tem que estar a todo momento trazendo elas pra perto da gente. Porque se a gente, sei lá, tiver uma postura... Afastar eles a pior, gente só vai né? afastar e não vai ter tanto controle. Imagina. E imagina as verdade. meninas que ainda tem TPM, que a gente vai chegar na fase das meninas, né? Na sua fase atual agora. Ai, Jesus. É bem interessante, mas Gabi, não pra é fácil já- mesmo essa transição, mas é muito importante o que você disse. Nós temos lá em casa isso, o diálogo é muito importante, a transparência. E dentro disso, o respeito. Não importa o que aconteça, vocês precisam falar para mim e para o seu pai. Porque se acontecer alguma coisa, quem vai estar do seu lado te ajudando sou eu, seu pai. É verdade. Então, assim, a gente tem uma parceria bacana dentro de casa. Eu tenho um de 20 anos, que ele é maravilhoso. Então, assim, já aconteceu umas histórias com ele, né? Já tem uma história já. E ele nunca mentiu pra gente. E, assim, ele sabia que o pai dele poderia fazer o extremo com ele. Mas ele chegava e falava assim, pai, senta aí. Eu falei, puta merda, Deu agora ruim. deu merda. Né, sempre se Aí a gente já abriam, né? sentava, ele falou assim, ó, hoje vamos fazer a reunião de família. A gente já sabia. Aí vinha a coisa. Minha E filha aí, essa- bonitinho, a gente ele sentava legal, e contava o que me contava. acontecia. Minha Eu filha essa preciso semana me pegou no carro e falou assim, não vou abrir tudo, porque senão ela vai te matar, né? querer me esganar. Mas ela me pegou no carro, né? E aí eu já... Pra algumas coisas eu sou ligeira. Mãe, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, sim, lá vem, né?
Ela, eu não sei como. Aí eu falei assim, abrindo a boca. Fala. Treina pra falar, Sim, não, né? é. Aí ela falou assim, então tá bom, eu vou falar. E Já aí despejou, joga, já, né? né? E aí joga de uma vez. E aí a gente conversou, digerir tal, e né? tal. Eu já imaginava o que era. Acho que vocês também já imaginam o que é. Mas assim, eu falei assim, tá tudo bem. É, Né? vamos passar Vamos, por isso, vai passar. E é o que a Gabi É falou, só Carol. o primeiro, depois Outro ponto importante que ela disse, que eu já vivi isso, é assim, se você é contra, você vai afastar ela de você. Sim. E ao invés de você pegar a confiança dela, você vai perder a Não, confiança e eu dela. sempre falei assim, ó, funciona assim, eu entendo e eu já fui adolescente, né? Então, a gente sabe que tinha as amigas que a gente conversavam coisas, né? Podia confiar, Isso. né? E com os pais a gente não falava da mesma maneira que falava com as amigas, né? Então, por exemplo, eu sei que o que ela me contou, cara, foi dificílimo pra ela me contar. Mas que algumas amigas já sabiam, já sabia por terceiro. Eu tava só esperando. No momento. Que ela porque se sentia à vontade ela pra vir precisava falar. conseguir Pra passar essa falar barreira pra de uma falar. maneira com que eu sempre falei pra ela assim, ó, funciona assim. Não esconder é complicado, descobrir Pelos negócio outros é muito ruim. é ruim. Eu falei assim, eu tô aqui, eu já tive sua idade, eu sei como funciona também, já fiz, gostei, não sei o quê. Falei assim, então, assim, nada do que você for me falar é novidade, é novo, que eu não tenha experimentado. Então, fica tranquila, vai lá e fala. E aí, eles precisam ter um time pra eles conseguirem desabafar, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a gente já teve, né? Já, teve, mas, a pô, gente já passou, a gente já exatamente. Faz um tempinho. Nada, foi ontem, meninas. Foi ontem. Eu dormi. Eu ainda acordei lembro assim. ainda de ontem. No final das contas, né? Quando a criança, adolescente fala pra você, é muito mais de você ter que lidar com você Você do digerir ali Exato. pra ver como vai do lidar que com a outra situação. coisa, é. né? Ó, e Verdade. querendo ou não, os pais falam assim, obrigada, de uma certa forma, tá fazendo meu trabalho legal. Se ele falou pra mim, quando porque se sentem à a vontade parceria é pra bacana. falar, né? Verdade. Eu queria trazer um ponto aqui também, que eu acho que a gente falou bastante dos pais, da importância de condutas, mas tem uma coisa que eu também, assim, discuto bastante com alguns colegas, que é sobre... a gente fala, mas porque o pai é desse jeito, a mãe é desse jeito, influencia a criança. Mas quem se torna mãe ou pai de atleta não tem manual de instrução. Não. De como funciona a vida de Sabemos atleta. bem, Não sabemos tem. bem Não tem. isso. Então, assim, se cada vez mais os profissionais tiverem uma cabeça mais aberta em relação a isso e não ficar só repetindo as mesmas coisas que muitas pessoas falam, porque os pais, mas porque é problema do pai, porque, não sei lá, a família. te amo. Sim, tem famílias que sim, São complicam muito, difíceis. são difíceis, dificultam o desenvolvimento Exatamente. das crianças, sim. Mas também tem famílias que não Estão sabem dispostas a ajudar, o que é vivenciar a vida de atleta. E não é só criança que vive. Todo mundo vive. Eu já o passei nosso- por uma situação que assim, não era meu filho e eu nunca achei que eu fosse capaz de ficar tão fora de mim pelo filho de outra pessoa caído na quadra porque, né, assim, tomou lá uma falta maldosa, um negócio assim. E aí, ver que o juiz errou e que deu... E assim, você se sair de si por uma criança que nem sua é. Então, assim, a gente Eu acho só que os descobre os isso profissionais, vivendo. A gente não acha que é capaz de fazer um negócio desse. De ficar tão furiosa com um negócio que não é nem com o seu. Não foi o seu que tava lá. O meu tava lá. Bonitinho, no povo, né? né? Não foi ele que foi o atingido. Mas me descontrolaram a ponto de sofrer pelo outro que nem é meu. Imagina se vocês voltarem a primeira vez que o filho de vocês caiu na quadra. Qual foi a vontade? Então, pegar lá ele dentro, no colo e né? carregar. Entrar lá dentro. Assim, o mais comum, né? É. E aí, às vezes, né, fica o pai, a mãe lá, eles querem entrar. Só que ninguém informou pra aquela mãe que, tipo, calma, não precisa, né? Tem alguém ali na quadra que vai Sim. cuidar e tal. Por mais que eles saibam, ainda é difícil, né, de O entender. primeiro ato é Então, esse, de o você primeiro ato é tentar, esse, né? meu filho, eu quero que exploda tudo. E aí de quem né? falar que eu não E é, posso. Então. Nem Então, todos acho que é os muito clubes importante, têm acho que essa é muito- estrutura de um psicólogo, né? Mas eu acho que seria bacana, independente do clube, pequeno ou grande, Cara, ter uma estrutura ela de cuidava um do Davi apoio. com 7 anos, Ai, 8 que anos. maravilha. Imagina. Ela fazia reunião com os meninos andando com 1 metro. Que Menos, mas, assim, bonitinhos. e eles
falando e fazendo atividades com ela, brincando. É outra, Eu preciso passar os meus na psicóloga, então eu vou pegar o é outra realidade. Gabi, mas seguindo aqui, a gente já abordou muitas coisas que a gente ia falar aqui, estava meio no roteiro, mas acho que é isso. O papel da família e dos treinadores no suporte psicológico, né? Porque, assim, a gente sabe que os treinadores vão orientar ali, né? Na questão tática do jogo. E aí também tem essa questão da cobrança, porque é muito, assim, a questão do resultado, né? Então, assim, eu queria saber de você como a estratégia que para eles lidarem, né? Para os meninos aprenderem a lidar com isso. Primeiro com essa questão de só resultado, né? Que nem sempre vai ser. E depois com o papel dos treinadores também na parte psicológica. Não só na parte... Porque às vezes, que nem você falou, teve um treinador seu que identificou que você estava passando por um processo e tal. E mesmo assim confiou em você e levou você lá para a viagem, né? E hoje, assim, baseado muito em resultados. Óbvio, né? Que a gente sabe que eles também são cobrados por resultados e tal. A cobrança Mas, vem assim, de cima. uma hierarquia, Tinha que né? mudar a topo da né? pirâmide. Não são crianças, são atletas em formação. Então, assim, tá se formando tudo. O caráter, o psicológico, né? A parte motora, que nem você falou. Então, acho que talvez esse olhar e qual é essa parceria que não tem, mas que você acha que tá encaminhando? O que você acha desse sentido aí do lado psicológico das crianças? Eu acho que sempre voltar aos pais, acho que falando mais do treinador também, de que eles são figuras de referência para criança, né? Treinador no céu e na terra. É verdade. Né? mesmo. Porque tudo, óbvio que vai precisar da aprovação, né? Aprovação dos pais. Faz uma jogada, olha para os pais, mas o treinador é como se fosse um pai também, acaba sendo. A gente não gosta muito, né, de trazer... Tem que ver ele como pai, ou, tipo, reforçar muito essa ideia. Mas eles passam muito a tempo figura que eles têm, com as crianças, né? Eles orientam muito as crianças. As crianças criam muita confiança, né? Às vezes, por mais que um treinador seja cobre de uma forma dura, ainda para aquela criança ele é muito importante. Verdade. Né? Tipo, ele pode ser uma figura que você fala, caraca, ele é o cara mais... E pode até destruir, tem casos de, às vezes, Sim. tem criança que para de jogar porque pegou um treinador Sim, no nosso que meio não mesmo, soube, né? não Também soube tão longe. tratar, né? O que assim, a gente tem trabalhado com treinadores, né? Com as treinadoras também lá, é que a gente sempre orienta o seguinte, a gente precisa entender como cada um funciona. Óbvio, se a gente vai pegar um time, tem 20 meninos, Cada um tem. né? Não tem como eu... Padronizar tudo Fazer- ali, porque cada um fazer tem uma uma coisa pra cabeça. cada um. Aham. Mas ter mais sensibilidade, né? Com as crianças, ter mais sensibilidade no que está acontecendo, entender que eles estão ali para render, obviamente, vai cobrar, né? Como os treinadores sempre falam. Enquanto eu tô cobrando você, tá tudo certo. A partir do momento que eu ficar em silêncio, alguma coisa tá errada. Né? Eles sempre Dilmão, falam né? assim. É verdade. Acho que alinhar, né, as condutas, olha, você tem um compromisso, você tem que se entregar dentro dos treinamentos, não vai ser fácil a vida de atleta, então orientar isso aos atletas, Tem que colocarem respeitar o eles treinador, respeitar, né, hierarquias também. Exatamente. Ele sempre vai estar... E eu acho que é legal, sabe o que? Também identificar, porque que nem você tá falando, eles passam muito tempo com os treinadores, né? Às vezes, dependendo, até às vezes tem mais do que em casa, escola, não sei o quê. E aí, talvez, identificar que alguns casos estão precisando de conversar com uma Gabi da vida. No caso do Corinthians, que tem, né? Tem criança que vai lidar com pressão e tudo bem, tá tudo ótimo. E tem outros que não lidam tão bem. Sim. Então, a importância de ter... Não são todos os clubes, infelizmente, que ainda tem psicólogo, mas os que têm, eu acho que é isso, é do treinador identificar os casos que precisam, né, conversar com o psicólogo. O nosso trabalho, né, da psicologia com os treinadores, ele é muito importante porque, por vezes, mesmo a gente lá, né, psicólogo lá, e sempre alguém vai... Graças a Deus, lá no Corinthians, a gente tem uma comissão que gosta muito do trabalho da psicologia, então sempre que identifica alguma bom. coisa, já reporta. Mas a gente também tem feito o seguinte... eu tô lá pra muitas meninas, né, pra muita gente. Então, fica muito difícil. Você E identificar. eles estão lá todos os dias com elas. Isso. Tipo, todos os dias no campo, vendo comportamento em todos os lugares. Então, a gente fala assim, às vezes, você vai identificar, ou eu vou identificar, e talvez não vai ser eu, a psicóloga, que vou conseguir Analisar a situação. conversar com ela. Talvez eu vou falar pra você assim, olha, fulana tá desse jeito, eu acho que você é a pessoa pra falar com ela. Porque ela vai ela se vai abrir mais, né? Uma Vai segurança ser maior. confortável. te escutar mais, porque você é uma pessoa que, tipo assim, se você falar, referência. Aham.
é A, se você falar B, é B, Legal. e ela vai entender aquilo, tipo, cara, tá fazendo Tá certo. sentido Talvez com pra você mim. tem um receio e Talvez com ele eu seja, não, né? tipo, tem muitas meninas que vêm, procuram, talvez eu Aham. seja a psicóloga. Só que a psicóloga é diferente, o peso é diferente, É né, do verdade. treinador. Sim, sim. Então, a gente tenta trabalhar bastante desse jeito. Não centralizar só pra gente, É. mas se eles tiverem uma orientação boa, uma eles vão equipe, saber né? conduzir muito bem ali com, Legal. Que com legal, os atletas. equipe, né? Muito, bom. muito. Nossa, tá demais, Tá Gabi. perfeito. Tudo apoio. Top. Agora, saindo um pouquinho, mas bem pouco da nossa linha ali das crianças, né, da iniciação, hoje você lida com meninas, né, com mulheres, adolescentes, meninas, assim, né, existe alguma, eu acho que sim, né, dificuldade de que seja, assim, é ruim para o menino atleta que é cobrado pelo técnico aos 10 anos, 12 anos. E aí você tem a menina, né? Assim, a dificuldade dela é maior por lidar com mulheres, pelo futebol feminino ainda ser... Hoje a gente tá indo bem, mas, né, é muito engatinhando ainda perto do futebol masculino. A gente olha aí questão básica, né, de mídia, quanto tempo as meninas têm de mídia na TV aberta e quanto tempo os meninos têm de mídia. Quantos campeonatos masculinos são transmitidos diariamente, e aí hoje a gente tem 1, 2 feminino que tá ganhando aí uma visibilidade. E vindo isso do profissional, que quase não tem, imagina a base, as categorias, as menores, né? A gente já sabe, por exemplo, que o Corinthians a gente consegue trabalhar bem a partir dos 13, mas essas meninas começam bem antes disso, né? Qual é a dificuldade que você vê, assim, que é o plus de ser mulher? Porque o nosso podcast é sobre mães também, né? E essas meninas estão inseridas num ambiente que hoje ainda é muito masculinizado, né? O esporte, o futebol ainda é muito do homem, mas elas são meninas que nem você, que gostava de jogar bola desde pequenininha, né? Qual que é o plus da dificuldade das meninas? Ah, quando você fala, assim, vem muitos plus. Não trago aqui, tipo, formas, militantes, assim, de ser. Sim. Entendo que no masculino também tem muita dificuldade Sim. de 300 mil meninos, tipo, 2 ali vão, né? Sim, isso é A verdade. gente sabe que é verdade. muito, É, tem a muito mais estatística menino pra ali muito é- mais menina sim. ali, É. tipo, jogando, né? A Em disputa. peneira. Mas dentro do futebol feminino, tem uma coisa que não só a gente como atleta, mas como profissional dentro do futebol, que é a menina ela não pode errar. Ela tem que se provar toda hora. Então a gente vê uma autocobrança da mulher absurda. Ela tá desempenhando bem, mas ela precisa de uma pessoa pra aprovar. E talvez não vai ser ela que vai se aprovar, não vai ser nem a treinadora. Porque, por exemplo, a gente tá num ambiente que é masculino, né? Sim. Por comum, ainda é muito masculino. Então a gente tem que sempre andar na linha, né? Andar reto. Se a mulher, fez alguma coisa, tá vendo? É mulher. É mulher. Tá vendo? Tem que cortar patrocínio. Não, ó, ganhou esse daqui. Aí, ó, tá vendo? Não fez tá jus, né? fazendo jus. Então, acho que esse peso de, tipo, não posso errar, e não posso errar, não digo de desempenho, digo de Total. tudo. O extra, tudo, né? O extra, tá? Extra. Geral. O Tudo. holoforte, nesse sentido, é mais forte nas meninas. Então, assim, qualquer coisa que acontecer é o feminino. Porque tem que cortar o feminino. Olha. Então, a gente vê aí esse fator de ter que se provar sempre, toda hora, todo minuto. O fato da gente hoje melhorou muito, né? Tipo, a gente tem uma perspectiva melhor de carreira, de atleta, Sim. como também de profissionais, mas de instabilidade a gente ainda depende, né? No futebol feminino do masculino. Então, alguma coisa acontece, Não. quem vai ser o primeiro a tá ali na corda? Sim, Geralmente sempre O clube tá ruim das pernas, a gente para de investir no futebol feminino. Geralmente o primeiro futebol que para, feminino. A gente não para no futebol masculino. Lá no Corinthians, assim, graças a Deus, a gente tem bastante apoio. A gente tem feito um trabalho com continuidade muito boa. Tô indo pra Legal. minha terceira temporada e meia lá, né? Não tem uma rotatividade, assim, tipo, a gente não fica ameaçada, mas a gente sabe que nem todos os clubes são assim. Sim, verdade. Se no masculino tem os clubes da Série A, que os caras ganham muito, no feminino tem poucos clubes que têm uma infraestrutura boa, a gente tem uma infraestrutura boa de profissionais, de equipamento, de menina que
ganha bolsa de estudo, de menina que tem refeição todos os dias. Só que nem todos os clubes são assim, a minoria é assim. Então, se às vezes a gente vai jogar um campeonato paulista, que a gente tem tudo, mas ainda assim é o básico. Então, é meio que a gente... vocês têm que se Contentar com o básico aí, tá? Uhum. Vocês estão já pedindo demais. E aí... Tem outros times que a gente vai jogar contra no Campeonato Paulista e vai disputar, que é um time que não tem nada. Zero. Literalmente Não tem nada. estrutura. Nada. As meninas Jogam por têm a amor camiseta, mesmo, joga né? por amor, todo mundo se junta, que geralmente é assim, né? Todo mundo se Uma junta ajuda ali pra aqui, dar outra uma ajuda força ali. e vai. Então tem esses desafios, tem o desafio da mulher, a TPM, de enfrentar, tem os ciclos, como que eu lido quando eu tô no meu ciclo ou não. Enfim, tem A o fato disputa de... entre as meninas, você acha que elas são mais competitivas entre elas do que os meninos? Você que já trabalhou? Ou não? Elas são mais parceiras? Eu acho que não tem Nisso muita, não tem diferença. não. É igual, Tem os grupos das panelas, tem o grupo de, Sempre não tem quero, as não vou com a sua panelinhas, cara, não vou com a cara do fulana, só que a gente sempre tenta voltar elas, gente, vocês estão lutando por objetivo em comum. É o mesmo Então, time, vamos lá, objetivo, né? Tem que Vai tá ter no sempre masculino, vai ter no puxando. feminino, mas tem o fator também de, por exemplo, as meninas, hoje a gente tem o apoio muito mais da família, né, do que, você não vai jogar bola, mas ainda assim enfrenta muita situação. Preconceito dentro de casa ainda, né? Muito preconceito. Não é uma coisa que acho que a gente deve ficar reforçando, porque a gente vai lutar todos os dias mesmo, não tem jeito. Estão vencendo, Todos né? os dias. Graças a Deus. Já foi pior, Mas eu acho graças a Deus, tá? que esses são os desafios assim, que vêm na minha cabeça. Podemos dizer assim que quando você trabalhava com crianças e hoje você trabalha com meninas, você acha que você tem mais trabalho agora na parte de autoestima, de confiança, porque elas se cobram muito, então assim, tem que sempre estar ali afirmando que tá tudo bem, que ela tá desempenhando um bom trabalho. Você acha que desempenhar com as meninas a autoconfiança e a autoestima é diferente do que quando você é criança ou quando você tá lidando ali mais com o sexo masculino? Eu acho que isso aparece não talvez dessa forma da autoestima, mas do se cobrar mesmo. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quem é atleta se cobra muito e é natural se cobrar. Sim, e já tem que se cobrar. Só que a gente tem que ter um olhar cuidadoso, tipo, ela tá se cobrando toda hora, tipo, não precisa disso agora. Que mulher já né? tem isso, né? Será que Já ela tá se do- cobrando cobra por ser demais. atleta normal ou se ela tá se cobrando, óbvio que talvez não consciente, né, atleta de 15 anos, ninguém porque quer. ela é mulher dentro da sociedade ali. Acho que isso aparece como uma autocobrança, pode sim estar envolvido com autoestima, mas dentro do contexto feminino aparecem também muitas outras demandas. Eu acho que eu não colocaria essa como assim, só porque Só a feminina é sim. mais Aham. destaque. Aham. Aparecem muitas coisas pra gente. Por exemplo, a gente tem meninas de diferentes classes econômicas, diferentes contextos sociais, diferentes culturas. Tem menina que vem do sul, tem menina que vem do interior do Nordeste. Tem menina que Caraca. é nova e tá em alojamento também. Tem menina que nunca jogou bola, desempenhou É uma e diversidade. foi parar no que tem, né? Sub-17, não passou pelo Sub-15. Enfim, tem base, diversidade tem muita de, coisa, De imagina. meninas ali, né? de meninas. E que bom que você tá lá, porque você passou por tanta Sim. coisa e tem esse olhar aí, né? De carinho com as meninas, e né? aí, olhei alguns vídeos seus, você falando, né? Dando explicações, ensinando ali. Gente, o Instagram dela é rico em informação. Então, Preciso entrem lá, melhorar isso acessem. também. Seguem ela. Entra, porque ela fala muitos casos, muita coisa interessante. Você olhando hoje, assim, né? Essa síndrome que agora tá em todos os cantos, o burnout. Na questão dos jovens atletas, né? Cada vez mais cedo, descobrindo-se aí com alguma síndrome de burnout. E você fala alguma coisa, um vídeo que eu peguei você falando sobre o mental recovery, acho que é isso, que vem em encontro ao como evitar chegar nessa exaustão do burnout tão cedo, assim. O que você acha que está acontecendo com as nossas atletas, com os nossos atletas, com os nossos filhos? É porque começa muito cedo? É porque eles se cobram muito? E aí a gente descobre aí hoje esse burnout que tem afetado atletas super cedo, assim. Atletas no geral, na verdade, né? Pessoas, assim. Eu acho que tem vários fatores, não acho que é só especialização precoce, não acho que seja isso.
Tem o overtraining também, que aparece, né? Tipo, carga elevada de treinamento Sim. e a pessoa já não consegue. O burnout, ele é um esgotamento mental e físico. Sim. Simplesmente a pessoa... Tá junto ali. eles andam juntos, os dois. E aí eu trago o recovery mental pra falar da importância do descanso e do fazer nada e do desligar do futebol, do desligar do esporte, porque o atleta, quando ele tá querendo uma coisa, ele tá fissurado, ele fica obcecado naquilo. E quem trabalha, né? Que nós profissionais, a gente também tem que tomar cuidado. Sim. Porque a gente quer o resultado e não só o resultado pela performance. Você quer ver a mudança, né? Você quer ver a transformação. Então, você trabalha ali, não, você deixa de dormir, você deixa de comer, deixa de estar com a família, deixa de ter seus momentos importantes. Então, eu trago isso como uma forma de, assim, da gente ligar alertas. A gente vive num momento de muita ansiedade, né? Tudo a gente precisa de uma forma muito rápida. Então, eu preciso pra ontem isso. Eu me cobro muito, eu fico muito ansioso, eu fico muito agitado, e aí eu não consigo descansar, não consigo... Eu tô aqui com você, mas eu não tô 100% Sua aqui, porque eu já tô cabeça pensando no que eu tenho que fazer. É isso Eu tô aí. pensando no meu treino de amanhã, eu tô pensando no treino que eu fiz e não foi bem. Então, acho que tem todas essas situações que podem causar. Tem o fato das rotinas serem intensas e pesadas. Tem o fato de, às vezes, atletas não terem válvula de escape, né? Tem um atleta que mora em São Paulo, a família é de longe. Passa um ano sem ver a família. Quem que é aquela rede de apoio desse atleta? Aonde que ele expressa? Aonde ele se expressa? Onde ele tira as angústias, essa carga né? toda, E só vai né? colocando coisa e esgota mesmo. Total. Então eu chamo atenção pra Então, gente criar... o mental recovery, ele é um aliado, né, nos possíveis esgotamentos que os atletas podem ter por conta dos treinos excessivos, né? Sim. Porque a gente começa como diversão, se a gente começa... Foi o que você falou no começo, tudo é muito novo, então é divertido, eu quero ir. E aí, quando você começa a ficar fissurado, e aí tem a cobrança externa, você vai, e você vai cada vez mais ficando, você depende daquilo, você é nervoso daquilo, você precisa dar resultado daquilo. E aí, acaba que o que era divertido te esgota. É muito comum. Então, o lance de você ter algo pra você esvaziar mesmo, muito seja um importante, atleta né? da base, Sim, precisa. iniciação... É o equilíbrio, né? Assim, tudo vai ter momentos na vida. Tem um campeonato importante, vou precisar focar agora, beleza. Mas você vai precisar de um descanso, você não vai... O atleta, se não come bem e não dorme bem, e o burnout é uma síndrome ali que às vezes precisa ser tratada com medicamentos também, pra sair daquele ciclo e tal. Então, se a gente não tem esses pequenos momentos, né? Se eu tô começando a entrar numa síndrome de burnout, eu não vou dormir direito, né? E aí o sono já vai afetar meu dia, já vai afetar meu apetite, já vai afetar meu humor e vai virar uma bola de neve. Isso falando do básico. Falando do básico, né? Sono, alimentação. E aí, se não tem uma rede de apoio não necessariamente, né? A família, pode ser, sei lá, amigos. Se eu não tenho uma rede de apoio, assim... contato social fora do futebol, você precisa desligar em algum momento. Você precisa desligar e, tipo, falar coisa que não tem nada a ver. Que não seja esporte, que não seja, sei lá. Enfim, desligar um pouco. Porque é humanamente impossível você ficar ali. Estressante demais. O esporte de alto rendimento, ele não é uma coisa saudável. fácil, não é uma coisa saudável. Sim. A gente luta contra a maré, né? É a gente bem quer o pesado. desempenho. puxado, Tanto pra E a eles gente como sabe pros que pais. a mente, o corpo, ele vai estar ultrapassando o limite a todo momento. Então, a gente, tipo, faz isso Tá daqui pra sempre prevenir. puxando, Faz né? isso daqui pra promover saúde, né? Se cuida. Orienta os atletas. Você precisa se cuidar. Mas os adolescentes são difíceis, né? Tipo... mas não vai acontecer nada comigo. Eu consigo Essa historinha não deles. dormir e tal. Mas chega, aí não rende. A conta aí... chega, A né? conta chega. A conta Não chega. tem o que fazer, E a gente né? só vê a pontinha ali do iceberg. iceberg, né? Sim. É difícil Então, mesmo. falar do recovery mental é isso. A gente fala do recovery físico, do descanso, da bota de descompressão, né? Sim. Do gelo, crioterapia. Mas também precisa do mental. Porque Eu acho, é mais que hoje é importante. carregar o quase mental. 70-30, não sei, assim, 70 físico e 30 mental, porque a mente, eu acho, o psicológico deles hoje, se não tiver bem, é difícil que eles consigam A render. estrutura deles é psicológica, porque, né? né, que nem você falou, você erra um passe, porque você, Eles já sua se cabeça cobram, né? tá num nível É um e seu negócio que corpo você tá sabe no fazer, outro. você tem habilidade pra isso, você treinou
Né, você tava, sei lá, E hoje às é o vezes- jogo, você treinou ontem, e ontem você... E na hora do jogo... Eu acho que consegue, precisamos é repetir. crucial, Eu acho que precisamos, assim, eles aprender a pensar assim. Precisamos repetir a dose quantas vezes for necessária até conseguir, mas não se cobrar de uma forma que vai trazer um prejuízo à mente deles. Porque dependendo da forma que eles se cobram, eles já estão se presos numa caixinha ali, auto se cobrando. Nossa, você foi bom no jogo, filho. Não, não fui. Eles auto já se cobram, entendeu? É verdade, gente. Mas, nossa, foi muito legal, né? Nossa, Gabi. Tanta Ficaríamos coisa ainda aqui, ficou pra te porque, perguntar. nossa, muito, eu aprendi muito, Vai voltar de novo, Gabi. Precisamos marcar um próximo. Não, com certeza. Eu espero ter conseguido contemplar aí o que vocês esperavam, ter respondido. Ultrapassou as expectativas. Agora eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem, alguma coisa de apoio, um incentivo pro futebol feminino, pro masculino, pros pais, pras mães que estão essa ansiedade, né? Acho que a população tá todo mundo ansioso e no futebol acho que tem essa ansiedade dos pais querer acontecer, das crianças também. Então, acho que você, melhor do que ninguém, pode deixar um recado importante, uma mensagem bacana pra gente. Se você quiser olhar na câmera, fica à vontade. Sim. Em casa, se não quiser também. Eu acho que assim, acho que a minha missão, né, como eu escolhi a psicologia do esporte, eu preciso falar disso, eu preciso falar da importância, né, do cuidado com a saúde mental. Cada vez mais os atletas de alto rendimento, eles vêm falando sobre isso, eles vêm falando sobre o que eles passam também, estão se abrindo um pouco mais, porque não é simples, bom, né? É verdade. Falar sobre as vulnerabilidades. Então, acho que eu trago aqui para as famílias, para os pais, né, para os atletas também, se atentarem mais, né, ao cuidado da saúde mental. A gente fala muito do rendimento, né, eu sou psicóloga do esporte, trabalho com os dois pilares. Cara, é rendimento e saúde mental. Um não existe sem o outro. Não existe rendimento sem saúde mental. Então, quanto mais a gente olhar para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, a gente vai se conhecer melhor. Acho que o autoconhecimento, ele é uma das grandes chaves da nossa vida. Acho que a gente vai passar por desafios, sim. Seja na vida de atleta, seja na vida pessoal, profissional, enfim, fora do esporte. E eu acho que o autoconhecimento, um acompanhamento psicológico, uma terapia, seja no esporte ou não, ele vai te dar ferramentas para passar por esses desafios. Não acho que a gente... não é nosso papel falar assim para você que você não vai ter desafio ou que você... não, agora você não vai mais sentir ansiedade, tá? Você não vai mais sentir medo. Não, você vai sentir. E faz parte da vida. Mas a gente tá aí para te auxiliar e passar por essas situações de uma forma mais leve. Então, se você aí de casa também, alguém estiver passando por alguma situação emocional... e não só em questão de problema, quiser também melhorar algo, né? Tipo, dentro da vida, do esporte, porque a gente não cuida só, né? Não é só o problema. Mas procura ajuda, procura um auxílio, procura um profissional. É importante também reforçar, já que a gente está falando aqui, de procurar profissionais especializados, especificados na área, psicólogos formados com o CRP. Tem muita gente hoje em dia que... quer tratar coach de saúde tudo. mental, Dr. Google tá aí, né? quer tratar das pessoas sem ter esse cuidado. Exatamente. Então, assim, se atentem com as pessoas que vocês compram o serviço. Rede social tá aí, o mercado não tá nem aí pra ninguém, não tá nem aí pra gente que quer cuida, vender, né? e nem aí pra você que Tá vulnerável, precisa, precisando, né? Só quer vender. Então, é importante se informar. Eu não sei com quem eu busco. Você ao menos conhece alguém ali que conhece alguém e pergunta. Essa pessoa é legal, é boa? Você tem alguém pra me indicar? Então, acho que ter essa noção aí dos profissionais é muito importante. Se preocupar então, com isso. E aqui a gente indica a Gabi, né? Lógico, gente. Deu pra ver um pouquinho Gabi, aí, eu não né? lembro como é que é o nosso Instagram, mas é Gabi Guedes ou como é que tá lá? É Gabi... Tá Gabi Guedes e C. Tá tipo Gabi Guedesk, né? Entendi. Gabi Guedes C. Entrem aí, Vamos colocar vejam, também, porque né? ela tá... A gente coloca aqui embaixo do nosso Isso. vídeo, importante lembrar. Então, assim, se vocês querem informação sobre psicologia do esporte, né? Se tá com algum problema com seu filho... a gente já tem quem te indicar. Então, assim, né? A história de que a gente conhece alguém que conhece, a gente conhece alguém que conhece. Não, total. Então, assim, E foi só um spoiler Sim, daqui, nós mas ela pode conhecemos fazer, ela, né? né? aqui não é 1/3 das dúvidas que a gente tem, porque a gente tem muito mais, né? Dúvidas de como auxiliar as nossas crianças, né? Em tudo, em qualquer situação.
Obrigada. Foi muito Você bom, foi Gabi. demais, Muito, assim. muito que bom. ótimo. Não sei se verdade. pra você alguma coisa serviu da gente, mas pra gente serviu Foi, demais assim, muito bom. as suas informações, os seus ensinamentos. Obrigada, viu? Gratidão de verdade, assim. Sigam a gente nas redes sociais, nosso podcast tá demais. Tem Instagram, tem YouTube, TikTok. tem TikTok, né? Sigam a gente, porque cada episódio, cada encontro, a gente tem aí uma novidade, alguém ensinando alguma coisa, ou tem só nós 4 que estamos aqui compartilhando as nossas experiências e as nossas maluquices do Isso dia a aí. dia de mãe de atleta, né? Meninas, é um prazer estar Obrigada, com vocês. foi muito Sempre, bom. sempre, Obrigada, sempre. Obrigada por tudo. E como a gente sempre fala, hoje eu não posso... Tem jogo do meu filho! Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão